Aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Glória a Deus. Hoje é um dia que é mais um marco na nossa amada Igreja Gerações. Hoje é o primeiro culto de mulheres. Esse projeto que nasceu no coração dos nossos pastores. E conversando com a nossa pastora, nós relembramos que o Senhor entregou uma revelação, uma palavra para ela. Que essa igreja seria uma igreja de mulheres soldadas, mulheres fortes, mulheres que marcham. E eu creio, em nome de Jesus, que hoje está sendo instaurado um novo tempo nas nossas vidas, onde Ele, Jesus, será o único Senhor e Salvador das nossas vidas, que nós andaremos olhando para Ele, para que nós possamos andar sobre as águas. Amém? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Pai querido, Pai amado, nosso Deus maravilhoso, obrigada, Senhor. Como é emocionante viver esse momento e ter o privilégio de estar aqui nesse momento, Pai. Obrigada por ter escolhido a cada uma de nós para estarmos aqui nesse marco, em mais esse marco da Igreja Gerações, da Tua Igreja, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor. Nós consagramos a Ti nossas vidas, nós consagramos a Ti nossos corações. Nós queremos ser um vaso nas Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa nos desfazer e nos refazer conforme a Tua santa vontade. O Senhor tem liberdade nesse lugar. O Teu Santo Espírito tem liberdade nesse lugar, que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos espirituais, para que cada um possa receber a porção individual que o Senhor separou. Obrigada, Senhor, por esse novo tempo em nossas vidas. Obrigada, Senhor, por nos escolher para sermos soldadas do Teu exército. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ser igreja, na igreja e fora da igreja. Que o Senhor possa abençoar a pregadora, a nossa pastora Flavinha, que ela possa ser Teu instrumento, Pai, para ser boca das Tuas palavras. Obrigada pela Igreja Gerações, obrigada pela vida dos nossos pastores, obrigada por tudo que nós temos vivido. E usa-nos, Pai, como Teus instrumentos para que o Teu reino possa avançar. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém! Fica aqui. Glória a Deus. Meu Deus, que emoção, hein? Jesus, será que eu vou conseguir hoje, né? É engraçado como Deus faz, né? Hoje eu senti no meu coração, na direção de como seria o culto hoje, como de costume, a gente sempre abre o culto com um versículo e com uma oração. E o Senhor falou ao meu coração que hoje era para ser a Mari e a Luísa, para afirmar aqui o poder da presença de Deus sobre as nossas gerações. E, Lu, é engraçado, porque tu escolheu um versículo que foi um louvor que eu falei para Débora, e a gente esqueceu dele, Débora. Mas como eu sei que ela é uma grande mulher de Deus, a gente vai cantar no gogó. A Débora vai no gogó e a gente vai puxando pelo vácuo dela, amém? Vamos lá. O perigo é que eu estou com o microfone também, mas vai dar certo. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro.
quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Glória a Deus. Obrigada, Débora. Fica ligada, Débora, que aqui é assim. Podem sentar. Glória a Deus. Tá um barulho, né? Ah, tá. Eu achei que era esse aqui. Eu falei, gente, tem algo sobrenatural acontecendo. Acho que eu vou até contar um testemunho engraçado. Não, vou não, né? Vou contar? Nossa, vou acabar com a emoção da Grazi, tadinha. Mas eu vou contar, Grazi. Estava aqui no 24 horas de oração, e orando. Ju! Cadê? Ah, não, é a Marcinha. Caraca, Marcinha, tá a cara da Jussara. A gente estava aqui, cadê a Jussara? Ah, Ju tá ali, ó. A gente estava aqui no 24 horas de oração, orando, clamando, e tal, não sei o quê. Aí eu me empolguei, comecei a orar em voz alta. Tá, Senhor, glória a Deus, aleluia. E quando eu comecei a falar de Jesus, o sonzinho ambiente que estava tocando foi lá no volume 50 e começou. Yeshua. Aí todo mundo olhou para trás assim, não tinha ninguém lá. Aí, meu Deus, glória a Deus, que sobrenatural. E isso aconteceu mais algumas vezes no 24 horas de oração. Aí, quando foi no domingo, que o Igor chega de viagem, que ele estava trabalhando e estava numa viagem, o Spotify da igreja conectado no celular dele, e ele estava tentando orar no hotel e tentando colocar louvor, então ele controlava o louvor lá de São Paulo, e a gente aqui, meu Deus, que sobrenatural, Jesus mexeu no som, bem na hora da oração. E aí, quando o Igor e a Ana vieram me contar essa história, eu virei para eles e falei assim, tá repreendido em nome de Jesus. Deus só te usou, Igor, para provocar o sobrenatural aqui, porque quem aumentou foi ele. E, meu amor, eu preciso de alguma coisa de relógio aqui, que eu estou sem nada. Glória a Deus. Gente, eu estou com dificuldade até de começar, porque eu estou muito emocionada. Eu estou muito emocionada porque eu sei o Deus que eu sirvo. E tudo que a gente tem vivido tem sido uma grata surpresa, mas não uma grata surpresa pela surpresa de não saber o que vai acontecer, mas uma grata surpresa por se deparar com mais uma promessa de Deus se cumprindo. E viver com o Senhor é isso, é você viver de glória em glória, vendo todas as promessas dele se cumprir na sua vida. E como a Mari bem lembrou, uma semana antes da gente inaugurar a Igreja Gerações foi inaugurada dia 5 de junho de 2022. Nós fizemos uma reunião do conselho e ali eu compartilhei com o conselho da igreja que o Senhor havia me entregue uma palavra que uma das coisas que Ele iria fazer nessa igreja é levantar um exército de mulheres fortes, mulheres soldadas, mulheres corajosas. E esse culto, na verdade, eu não sabia como que o Senhor ia fazer essa convocação e todos esses projetos acontecer no meio das mulheres. E certa feita eu estava em casa e recebi um áudio da Ju. Foi ano passado, não foi, Ju? A gente ainda estava no Versar. E a Jussara me mandou um áudio falando que, pastora, eu acho lindo, ela fala pastora, todo mundo ela fala assim, pastora. Eu adoro quando ela manda áudio para mim, ela fala, pastora. E ela falou assim, pastora, eu estava orando e o Senhor me deu uma visão. O Senhor me deu uma visão que você vai dirigir um culto de mulheres.
que a nossa igreja vai ter um culto de mulheres e que lá muitos milagres vão acontecer e essas mulheres vão ser muito fortes. Eu tentei achar esse áudio, Ju, mas não achei. E eu recebi essa palavra e eu falei, Ju, isso já está acontecendo no nosso coração, a gente só não sabe quando isso vai acontecer. Foi mais ou menos assim a conversa, eu não me lembro muito bem. E quando Deus nos entregou a nossa sede, em março desse ano, eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer, que esse culto ia acontecer. E é impossível, no dia 11 de outubro de 2023, estar vivendo isso com todas vocês aqui, ver tantas mulheres aqui e não se emocionar. Porque o Senhor faz infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E eu creio que isso aqui é uma amostra do Senhor daquilo que Ele vai fazer no nosso meio. Mulheres guerreiras, mulheres soldadas, mulheres fortes e corajosas. Não porque nós não vamos passar por problemas ou porque nós não tivemos problemas, mas porque nós sabemos o Deus que nós servimos. E eu queria que a gente meditasse um pouquinho em Mateus, capítulo 16, do 13 ao 19. Mateus 16. Obrigado. Uau! Nossa, que bonito. Esse é novo? Gente, é um relógio bem grande, olha. Mateus 16, do 13 ao 19. Meu amor, agora traz o óculos, brincadeira. A confissão de Pedro. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, as portas do inferno, não poderão vencê-la, não prevalecerão. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Deus, obrigada, Senhor. Senhor, nós entramos aqui na Tua presença, Senhor, glorificamos o Teu nome, porque nós sabemos, Pai, que de Ti vem o querer e o efetuar. Nós sabemos que todas nós que estamos aqui, não estamos aqui porque recebemos o convite de alguém, mas nós estamos aqui porque nós ouvimos a Tua voz, nos convidando para estarmos presentes, para assentar à mesa, Senhor, e participar desse banquete, dessa porção que o Senhor vai nos entregar hoje. Nós cremos, Senhor, que hoje é um marco, sim, nas nossas vidas. Nós cremos, Senhor, que hoje o Senhor está iniciando um novo tempo em cada coração, de cada mulher que está aqui presente. Eu creio, Senhor, que não apenas em nós, mas naqueles que estão conosco, nas nossas casas, um novo tempo começa a ser construído hoje, estabelecido hoje, porque nós estamos na Tua presença. E nós estamos aqui, Senhor, para aceitar, Senhor, sermos transformadas por Ti, corrigidas por Ti, construídas e reconstruídas por Ti. E assim como foi lido, Pai, no primeiro versículo desse culto, Senhor, nós estamos aqui como vasos nas Tuas mãos, Senhor. Tu és o oleiro, nós somos o vaso, Senhor. Nós não queremos sair daqui como entramos, nós não queremos continuar como estamos, nós queremos ser transformadas por Ti, nós queremos que a Tua presença, Senhor, transforme os nossos corações, cure as nossas dores, cure as nossas feridas e nos levante, Senhor, para um novo tempo
tempo, Senhor, um tempo de marchar, um tempo de guerrear, um tempo de proclamar, um tempo de declarar, um tempo de ver milagres acontecendo, através da Tua presença, operando em nós. Porque ainda que nós estejamos fracas, Senhor, a Tua palavra nos assegura que quando nós somos fracas, aí nós somos fortes, porque é o Teu poder que faz com que a gente se levante, é a Tua misericórdia que se renova na nossa vida. Que essa palavra, Senhor, entre no nosso coração, como um míssil vindo direto do céu, exploda em nosso coração e faça com que nós sejamos transformadas, que nós sejamos vaso de honra aqui na terra, vaso de guerra, vaso de batalha, vaso de vitória. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. E o Senhor é um Deus que surpreende, porque dentro da minha limitação humana, dentro do meu coração, estava tudo muito bem consolidado. Eu iria pregar sobre Marcos, que é justamente o versículo desse culto, ou então sobre Lucas, sobre a mulher pecadora. Isso aí estava muito bem guardado no meu coração e eu estava muito tranquila em relação a isso. E eu separei o dia de hoje para que a tarde inteira eu estivesse na presença de Deus, recebendo a porção de Marcos ou a porção de Lucas. Eu ainda não tinha conseguido identificar sobre qual das mulheres ele queria que eu falasse, se era da mulher que ungiu ou da mulher pecadora que ungiu. E eu fiquei na presença dele, falando: Senhor, vai dar tudo certo, amanhã eu reservo esse tempo, entro na tua presença e o Senhor vai me entregar a porção do primeiro culto das mulheres. Mas a palavra de Deus fala que os homens fazem planos, mas a resposta vem do Senhor. Hoje eu tinha um gabinete marcado, e há muito tempo que está marcado, e não só há muito tempo que está marcado, mas há muito tempo que é desmarcado. E calhou que hoje deu certo esse gabinete. E eu estava ali com uma ovelha muito amada, e nós começamos a conversar, eu comecei a ministrar o coração dela, e ficamos ali envolvidas por aquele momento. O céu desceu, o coração dela sendo tratado, o meu muito mais tratado, porque dos chamados que nós mulheres recebemos é justamente o chamado para gerar vida. Nós somos aquelas que geramos vida. Então, quando você se une a uma pessoa para ter um momento de um gabinete, de uma conversa, ambas são tratadas, ambas são reconstruídas, ambas têm um encontro com Deus. E o mover foi tão grande, tão grande, tão grande, que de repente eu me lembrei que a hora devia estar passando. E quando eu fiz assim, já era mais de 5 horas. E eu estava no sudoeste, com um vestido de casa, um chinelo de dedo no pé, uma trança no cabelo para segurar um cabelo que há 4 dias não era lavado. E eu falei, eu estava com a Dani do Jonatas. Eu falei, Dani, vamos ver o que eu vou fazer. Quando eu chego no balão do aeroporto, Sarinha, um engarrafamento absurdo. Aí eu falei, Senhor, glória a Deus. Fiquei orando, Senhor, eu não sei ainda o que eu vou pregar. O Senhor pode, por favor, me revelar a pregação? Cheguei em casa, eram 6h20, tomei banho, coloquei esta roupa, peguei o carro e vim para cá, sem saber o que pregar. E aí eu virei para o Senhor e falei, Senhor, então eu vou orar. E no que eu comecei a orar, o Senhor começou a falar comigo. As pessoas não precisam preparar o que elas vão falar. As pessoas só precisam saber quem eu sou. E abrir a boca e falar de quem eu sou. E imediatamente o Senhor me trouxe à memória essa palavra. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui um pouco. Porque quando o Senhor nos convida a ser uma soldada do exército dele, é impossível que um soldado de um exército não conheça o seu general. É impossível que um soldado seja soldado sem conhecer o coronel. É impossível que um soldado seja um soldado de um exército sem saber aquilo que ele deve fazer. É impossível que um soldado seja um soldado sem se preparar para a guerra e para a batalha. E nessa passagem é muito interessante porque Jesus reúne os discípulos dele para questionar o que as pessoas estão falando que eu sou. Jesus primeiramente perguntou o que as pessoas estão falando que ele é, quem ele é. E é exatamente
nesse ponto que o Senhor quer mexer com a gente. Quem as pessoas lá fora acham que Deus é, não é tão mais importante do que a gente saber aqui dentro quem Deus é. E a pergunta que Deus fez para mim e que quer fazer para vocês nessa noite: quem é Deus para vocês? Porque só sabendo quem Deus é para a gente, que a gente consegue se levantar como uma soldada de guerra. É só sabendo o que Deus é capaz de fazer, que a gente consegue acreditar que o milagre vai acontecer. É só sabendo e percebendo os testemunhos de milagre que Deus anda fazendo em nosso meio, que a gente vai conseguir acreditar que Ele pode mudar tudo de lugar e reescrever nossa história. Mas sabe o que é o mais importante? Um soldado não é soldado porque ele conhece um outro soldado. Um soldado é soldado porque ele se posiciona para ser soldado. Então, muito mais importante do que eu contar sobre a experiência da outra, é eu viver as minhas experiências com Deus. E é nesse ponto que eu quero chegar. Nós só vamos viver as nossas experiências com Deus se nós soubermos quem Deus é e soubermos o que Deus é capaz de fazer. E nessa noite eu quero perguntar de novo para vocês: quem Deus é para você? Quem Deus é para você? Porque só através da percepção de que Ele é o Deus do impossível, o Deus do milagre, que você vai conseguir perseverar na busca do teu milagre. Mas se você pensar em um Deus apenas que faz milagre, muitas vezes as circunstâncias da vida e as dores da vida vão te parar e vão te enfraquecer. As desilusões vão te frustrar. As suas expectativas frustradas vão te parar. Porque muito mais importante do que a gente perceber um Deus que faz milagre, é a gente perceber um Deus que salva. É a gente perceber um Deus que cura. É a gente perceber um Deus que transforma. É a gente se colocar nas mãos dele como um vaso na mão do oleiro. Um vaso que, para ser reconstruído, muitas vezes precisa ser quebrado. O azeite, para ser azeite, a oliva precisa ser pressionada. A oliva precisa ser esmagada, porque senão não tem o óleo. E muitas vezes a gente tem dificuldade de se permitir ser esmagada e confrontada por Deus. E muitas vezes a gente entra em uma caverna, achando que Deus não está fazendo na nossa vida, porque as nossas expectativas humanas estão sendo frustradas. Mas, na verdade, Deus nos chama para um lugar de milagre, de coisas que Ele vai fazer, e que muitas vezes o que Ele vai fazer lá na frente, hoje, os teus olhos não conseguem entender. E os teus olhos não conseguem perceber. Quando um soldado vai para a guerra, ele recebe uma missão. Ele recebe um caminho para seguir. Antes dele receber essa missão, ele foi preparado para esta missão. Mas quando ele é liberado para ir para esta missão, ele muitas vezes não sabe o que vai acontecer durante o caminho. Porque o inimigo, ele está achando que o inimigo vai vir pela porta da esquerda, mas o inimigo pode inesperadamente surpreender entrando pela porta da direita. Ele pode achar que o inimigo está de tocaia depois do monte, mas antes de chegar no monte, ele pode se deparar com o inimigo na frente dele. Então, um bom soldado é aquele que está pronto o tempo todo. O bom soldado é aquele que não fica parado. O bom soldado é aquele que, não importa a surpresa que aconteça, ele se levanta para a guerra. E certo tempo eu estava conversando com o Rodrigo sobre tudo que a gente tem vivido, sobre as experiências que nós temos passado, as batalhas que nós temos enfrentado. E o Rodrigo falou algo comigo que me chamou muita atenção. Ele falou: pequena, o nosso testemunho é um testemunho de milagre muito forte. O nosso testemunho é um testemunho de uma restauração, não apenas de um casal, mas de um homem e de uma mulher que encontrou Jesus e entregou a vida dele, renunciando tudo que ficou para trás. O nosso testemunho tem a ver com a restauração de uma família, com a restauração de uma casa.
E, de fato, até hoje, quando eu escuto o nosso próprio testemunho, eu fico impactada com tudo que Deus fez. Eu fico impactada ainda mais com tudo que Deus tem feito. Porque, na verdade, tudo que eu queria era um homem convertido ao meu lado. Era um homem que andasse na mesma direção que eu, que tivesse o mesmo Deus que eu tinha conhecido. E na hora que eu ficava muito brava com ele, aí eu vinha com a vingança do crente. Aí eu falava, não, mas ele vai ser pastor para chocar. Mas eu confesso a vocês que isso era a vingança da crente. Porque ele tinha tanto preconceito com a religião evangélica, que ele não entendia que eu não estava vivendo uma religião. Eu estava vivendo ao lado de uma pessoa que é Cristo. E ele tinha muita raiva. Então, quando ele me irritava muito, eu já sábia, eu ia para o banheiro, fechava a porta para ele não ver e eu lançava essa vingança, que ele ia ser pastor. Só que o Rodrigo me chamou a atenção de que as pessoas escutam a nossa história e acham muito massa, acham incrível. E quando chega no final, então, no final que eu digo, ela está continuando, né? É uma série da Netflix, é To Be Continued, né? Que aparece lá a cada capítulo. Mas o Rodrigo me chamou a atenção sobre algo. Ele falou assim, será que as mulheres têm noção da dor que você sentiu? Será que as mulheres têm noção da dor física que a dor da tua alma provocava em você? Será que quando você fala que orou 10 anos pelo seu milagre, as pessoas têm um entendimento que 10 anos foram 10 dias ou 10 horas? Uma década. Uma década sangrando na cruz. Uma década sofrendo, uma década chorando, uma década indo para o monte, uma década jejuando, uma década orando, uma década guerreando, uma década tentando recuperar o amor dos meus filhos, uma década tentando colocar a minha casa aos pés da cruz. E secularmente, materialmente, lutando sozinha. E por que será que eu consegui? Por que será que eu consegui? Porque eu sou muito boa? Não. Por que será que eu consegui? Porque talvez na Bíblia tenha um capítulo que ninguém leu ainda, que fala que esse milagre só pode acontecer com o Rodrigo Venuto e a Flávia Venuto? Não. Eu consegui, porque assim como Pedro, logo no início da minha caminhada, eu percebi em Jesus que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo. Eu tirei Jesus de um lugar como se ele tivesse ali disponível para mim para satisfazer as minhas vontades. Eu tirei Jesus de um lugar como se ele tivesse ali disponível apenas para realizar aquilo que o meu coração desejava. E eu comecei a amar Jesus por quem Jesus é. Uma mulher que tinha depressão, uma mulher que já não se arrumava, uma mulher que era triste. Ela começou a se arrumar para ir à igreja, encontrar Jesus. E uma mulher, ela só consegue virar uma soldada se ela se apaixonar por Jesus. Porque enquanto ela estiver apaixonada pelos sonhos dela, ela não vai viver uma história de amor com Jesus. Ela vai viver uma história de oscilação emocional com Jesus. Só que a história de amor com Jesus, ela exige de nós uma fé racional e não uma fé emocional. A história de amor com Jesus é uma história que faz você morrer para você, para olhar para o outro. E de repente aquela mulher, ela já não clamava mais para ter um marido bom, mas ela chorava para ver um marido sendo salvo. Aquela mulher já não queria mais um marido bonzinho, ela queria que o pai dos filhos dela fosse um homem de Deus.
Aquela mulher já não enxergava mais Jesus como Jesus que fazia milagre na vida dos outros, mas ela enxergava Jesus como aquele que escolheu ela para se revelar a ela e fazer o maior milagre que ela poderia testemunhar na vida dela. Uma mulher que tentou um suicídio, de repente querer viver. Uma mulher que não se sentia amada por ninguém, de repente se sentia extremamente amada por um Deus que é criador de todas as coisas. E é isso que eu quero mexer com a gente, sabe? É nesse lugar que eu quero mexer com a gente. Quem é Deus para você? Deus é quem vai restaurar a tua família? Isso é lícito. Isso é lícito, você pode orar por isso. Jesus ama restaurar famílias. Mas deixa eu te falar, se no teu coração Jesus for só aquele que vai restaurar a tua família, você nunca vai conhecer Jesus por quem Ele é. Quem é Jesus para você? Aquele que pode curar uma ferida na tua alma? Se você limitar Jesus como se Ele fosse apenas um band-aid da tua alma, você sempre vai ter feridas. Porque o amor de Jesus nunca vai te bastar. Mas você vai ficar entorpecida e distraída com as desilusões que o mundo vai te oferecer. Quem é Deus para você? O que você veio buscar aqui? Que tipo de mulher você tem sido para Deus? Você tem sido aquela mulher questionadora? Você tem sido aquela mulher que tem dificuldade de ser exortada? Nesse dia que eu estava conversando com o Rodrigo me fez voltar lá atrás e começou a puxar memórias do meu coração. E ele falou: pequena, como que era a tua relação com a pastora Edilma? Como era a tua relação com a tua pastora? E eu falei: meu amor, era de extrema obediência, porque eu entendi a autoridade espiritual dela. Eu entendi que ela é uma profeta de Deus. E tudo aquilo que a pastora Edilma falava para mim tinha um valor, tinha um peso. Eu confiava nela. Eu não entendia a exortação dela como um julgamento ou uma crítica para me abater. Mas eu entendia que ela estava sendo boca de Deus na minha vida para me lapidar, para eu crescer como uma mulher de Deus. E uma das coisas mais lindas que Deus fez no meu coração é que Ele me curou de uma doença que tem matado muitas mulheres, que é a vitimização e a murmuração. Se tem uma pessoa que entende de vitimização e de murmuração, sou eu, porque eu ainda não conheci, na minha caminhada cristã e no meu chamado pastoral, alguém que fosse tão murmuradora e tão vítima como eu era. E eu vou falar para vocês, esse é um lugar que não combina com uma soldada. Porque enquanto você estiver perdendo seu tempo para olhar para as pessoas, julgar as pessoas, ou permitir que pessoas comandem as suas emoções, você vai estar sempre abatida. Você vai estar sempre nocauteada. Você vai estar sempre jogada e suja de lama. Enquanto você não se levantar, acreditar que Deus é o dono da tua vida e que Ele é aquele que pode fazer e desfazer, abrir e fechar, você vai ficar abatida e nocauteada. Quando eu cheguei na igreja da pastora Edilma, eu fui forjada lá, a minha fé foi forjada lá. E semana passada, eu estava conversando com a minha irmã, e a minha irmã falou para mim assim: Flávia, dos maiores milagres que você viveu não foi o Rodrigo, foi a sua transformação. Porque a minha irmã me conhecia antes. E a minha irmã falou para mim: é impressionante como você tem se tornado uma mulher forte. É impressionante como você tem se tornado uma mulher equilibrada. Mas isso não é mérito meu. Isso não tem nada a ver comigo. Isso tem a ver com a identidade de filha que hoje eu tenho no Deus que eu sirvo. Um Deus que é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que eu peço ou penso. Mas um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que eu me coloco na presença dEle como uma pessoa pequena que está pronta para aprender e ser transformada. Um soldado, ele tem que aceitar a transformação. Um soldado, ele treina todos os dias. Um soldado, muitas vezes ele pode ser ferido.
Ele é colocado em uma maca. Muitas vezes o soldado vai ser levado para a enfermaria, mas a vontade do soldado é poder ficar bom para voltar para o campo de batalha. E é isso que eu creio que Deus está querendo despertar na gente. Vocês têm se distraído com as batalhas que vocês têm enfrentado e têm se acovardado. Lá em Provérbios 14, a palavra de Deus fala que a mulher sábia edifica a casa. O Senhor tem te distraído, mulher. O Senhor tem impedido, inclusive, do teu cônjuge estar na igreja, do tanto que você fala no ouvido dele e reclama da vida, e reclama da igreja, e reclama dos pastores, e reclama da liderança. Você está sendo exatamente a pedra de tropeço na vida do teu marido. Porque se tem uma coisa que uma mulher de Deus tem que ter consciência, é que nada em nós pode combinar com aquilo que está no mundo lá fora, com as mulheres que não conhecem a Deus. E eu tenho sido muito repetitiva nisso que eu tenho falado. Se a gente for perguntar as piadas sobre mulheres no mundo, as piadas que são faladas sobre mulheres no mundo, é que mulher é fofoqueira, que mulher é intrigueira, que mulher é invejosa, que mulher quer o mal da outra, que mulher fofoca, que mulher fala da amiga. Mas está repreendido isso no meio das mulheres de Deus. Porque nós somos aquelas que falamos bem uma das outras, nós somos aquela que elevamos uma ao lugar muito mais alto do que o nosso. Nós somos aquela que carregamos as macas uma das outras, nós somos aquelas que cuidamos uma das outras. Agora isso só vem por meio da fé. Sabe? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra quando sai da nossa boca e é lançada, ela sai falando. Presta atenção, a palavra que sai da minha boca, quando ela é lançada no espaço, ela sai falando. Então, se eu abro a minha boca para falar da minha irmã, em algum momento isso vai chegar no coração dela. Pode até não entrar pelo ouvido dela, mas espiritualmente vai chegar no coração dela. Uma mulher soldada, ela não precisa de interlocutores para destilar a sua mágoa. Uma mulher soldada, ela procura a pessoa e fala na cara. Porque uma mulher soldada, ela quer ser curada e não ficar doente em uma maca. Uma mulher soldada, ela fala sobre a verdade, ela não vive de mentiras. Uma mulher soldada, ela reconhece contra quem ela luta. O inimigo contra quem ela luta, uma mulher soldada sabe quem é. Uma mulher soldada, ela não luta contra aqueles de dentro da casa dela. Ela luta daqueles que estão ao redor da casa dela. Uma mulher soldada é aquela que se levanta para defender o outro. E não para colocar o outro na armadilha. Porque a mulher soldada sabe quem são seus inimigos. Mas para eu saber quem são meus inimigos, eu tenho que saber primeiramente quem é Deus na minha vida. Quem é Deus na minha vida? Quem é Deus na tua vida? Eu fui forjada em uma igreja que tinha muita oração no monte. E Dona Alice, eu não consigo contar nos dedos das minhas mãos a quantidade de vezes que nós fizemos campanha no monte para irmão e irmã que estava com algum diagnóstico de doença. Porque quando o soldado recebe um diagnóstico de doença, ele sabe aonde ele vai obter a cura, e é aos pés da cruz. E quantas campanhas no monte nós fizemos por aqueles que estavam doentes? Quantos casamentos eu vi ser restaurados antes do meu casamento? Porque as mulheres que estavam perdendo suas famílias, elas iam para os pés da cruz, elas iam dobrar os joelhos, elas iam orar, elas iam pedir sabedoria para Deus, para saber a hora de falar e a hora de calar, a hora de avançar e a hora de recuar. Uma mulher de Deus, que ela é soldado, ela é virtuosa. A palavra de Deus chega a falar que ela faz bem ao marido dela todos os dias da vida dela, e não mal. Uma mulher soldada que teme ao Senhor é aquela que
se prostra aos pés da cruz e chora a sua dor aos pés da cruz. Uma mulher de Deus que é soldada é aquela que não olha mais para as pessoas conforme os olhos carnais, mas segundo o olhar que Jesus tem sobre as pessoas. Uma mulher soldada é aquela que tem misericórdia, é aquela que sente compaixão e não aquela que envenena, aquela que acusa, aquela que é falsa, aquela que é de mentira. Uma mulher soldada é aquela que adora em espírito e verdade. Não é aquela que adora para que os outros vejam, mas é aquela que adora para que o Senhor veja a sua adoração. O que tem movido o seu coração? Qual é a adoração que tem movido o teu coração? Você tem negociado o amor de Deus na sua vida e trocado o amor de Deus pelo quê? Qual é a dor da tua alma que tem te colocado em um lugar de mendigo espiritual? Porque quando você conhece o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, se tem uma coisa que você não aceita mais na sua vida, é uma mendicância espiritual. Porque você não é mendigo, você não é órfão, você não é qualquer um. Você se torna filho e você sabe quem é o teu pai. Salmo 144. Vamos ler 1 e o 2, tá, Lucas? Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em que me refugio. Ele subjuga a mim, os povos. Quem é o teu Deus? Volta no 1, Lucas, por favor. Deus tem sido a tua rocha? É para Deus que você tem corrido? É em Deus que você tem descansado? É com Deus que você tem falado? Quem é que tem treinado as tuas mãos para a guerra? Responde para você, quem é que tem treinado as suas mãos para a guerra? Quem tem fortalecido os teus dedos para a batalha? Onde você tem colocado Deus? Qual é o lugar que você tem colocado Deus? Vou fazer outra pergunta. Quem você tem colocado no lugar de Deus? Enquanto você não colocar Deus no trono que pertence a Ele, você vai sempre ter as suas expectativas frustradas. Porque nós, homens, somos limitados. Infelizmente, eu queria dizer para vocês, desejo no meu coração ela falar para vocês, eu nunca vou errar com vocês. Mas eu não posso falar isso. O que eu tenho que falar para vocês é: tenham misericórdia do momento que eu errar com vocês. Porque eu não sou Deus. Eu me inspiro no Senhor. Eu quero andar como Deus anda. Eu quero amar como Deus ama. Eu quero perdoar como Deus me perdoa. Mas, infelizmente, muitas vezes, a minha alma vai se levantar contra o meu espírito e a minha carnalidade vai gritar muito mais alto do que o meu coração espiritual. Mas uma mulher que é soldada, ainda que ela passe por essa etapa da carne dela falar mais alto do que o Espírito Santo que habita nela, ela vai se arrepender. Ela vai deixar este lugar e ela vai voltar para Deus.
E ela vai vestir novamente a armadura dela. Ela vai colocar novamente a bota dela. Ela vai colocar novamente a roupa de guerra dela. E ela vai voltar para o campo de batalha. Porque uma mulher que é soldado, ela não desiste. Uma mulher que é soldado, ela não recua. Uma mulher que é soldado, ela avança. Uma mulher que é soldado, ela marcha. Uma mulher que é soldado, pega a arma. Uma mulher que é soldado, ela tira. Uma mulher que é soldado, ela sabe o inimigo. Ela fica atenta porque ela sabe de onde o inimigo vem. Porque o exército espiritual, ele é muito mais forte do que o exército humano. Porque o exército espiritual, ele tem um aliado que é Deus, aquele que sabe de todas as coisas, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que esquadrinha os corações e sabe o que a gente vai falar antes mesmo que a nossa boca seja aberta. Quem tem sido o general da tua vida? Quem tem controlado a tua vida? Quem tem governado as tuas emoções? Que tipo de expectativa você tem gerado em pessoas? Deixa eu te falar, sai desse lugar de vítima, para de culpar pessoas. Ninguém é culpado pelas tuas dores e pelas tuas fraquezas. Sabe quem é culpado por isso? É você próprio. Você próprio é culpada pelas suas dores e pelas suas fraquezas, porque a hora que você se levanta em Deus e com Deus e é fortalecida por Ele, você para de culpar pessoas. Porque você busca em Deus as suas respostas. Quem é o general da tua vida? Quem é o coronel que dá o comando para a tua batalha? O que é que você tem buscado na presença de Deus? Como é que você tem reconhecido Deus? O que é no teu coração que tem limitado o agir de Deus? Pastor, eu estou cansada, deixa eu te falar, soldado cansa, mas soldado descansa para voltar para a guerra. Está cansada? Chama a irmã para orar por você. Está cansada? Busca a Deus. Está cansada? Jejua mais. Está cansada? Ora mais. Entra mais na presença de Deus. Tem algo que a gente precisa entender no nosso coração, sabe? O Rodrigo tem falado muito sobre isso. A gente tem conversado muito sobre isso na nossa casa. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você estar à frente de um chamado e de um ministério, você tem que ser a primeira pessoa a ser tratada. E ser tratado dói. Se olhar no espelho espiritual dói, porque a vida seria muito mais fácil se a culpa das coisas estivesse nos outros. Mas deixa eu falar uma coisa, da mesma forma que as pessoas nos magoam, a gente magoa muitas pessoas. Como é que você tem olhado para as pessoas? Com um olhar acusador? Deixa eu falar um negócio para vocês. Cuidado. Porque na maioria das vezes, quem muito fala e quem muito julga, é porque pouco está dando. Porque a hora que a gente se concentra em amar e dar, a gente não tem tempo a perder, olhando para o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. E quando a gente reconhece a nossa humanidade e a nossa falibilidade, a gente se torna menos julgador da vida do outro. Quando a gente entende quem Deus é, a gente até tira um peso de cima dos pastores, dos líderes. Porque enquanto a gente não entender quem Deus é, a gente sem querer começa a colocar pastor e líder no lugar de Deus. Mas sabe quem são seus pastores? Sabe quem são seus líderes? Seres humanos. E que podem estar aqui no altar, pregando, declarando e profetizando. Mas quando eles voltam para a casa deles, eles encontram uma casa igual a de vocês. E tem dias que dói. Tem dias que é difícil. Tem dias que eles se sentem sós. Mas existe algo que faz eles avançarem. A cruz. É a mensagem da cruz.
E uma mulher soldada, ela só vai ser soldada quando ela entender a mensagem da cruz. Porque enquanto ela não entender a mensagem da cruz, ela vai achar que tudo tem que conspirar a favor dela. E quando ela entender a mensagem da cruz, ela tem que entender ao contrário. Não, eu tenho que morrer para o outro viver. Eu tenho que dar para que eu venha receber alguma coisa. E também, se eu não receber, não tem problema, porque o meu chamado é de dar. Um soldado, ele dá a vida para uma nação. O soldado dá uma vida pelo seu exército. Tem uma coisa que eu adoro, eu gosto demais de ver filme de guerra. É muito interessante isso, dona Alice. A vida inteira eu gostei de ver filme de guerra. Adoro. Todos os filmes de guerra eu sei, assisto. Quando lança, o João já me avisa, a mãe lançou um filme de guerra. E antigamente eu achava que é porque eu adorava ver filme de guerra. Hoje eu sei que é porque o filme de guerra fala comigo sobre o mundo espiritual. E se a gente observar um filme de guerra, um batalhão que caminha junto, qualquer soldado vai dar a vida para defender o seu companheiro. O nosso chamado, quando a gente vê um soldado caído, não é chutar e deixar para trás porque virou um peso na nossa caminhada, não. É abaixar, pegar no colo, colocar no ombro e levar para a sala do trono. Porque da mesma forma que Deus olha para a gente com misericórdia, a gente tem que olhar com misericórdia. Domingo agora o Rodrigo pregou sobre renúncia. E eu vou falar uma coisa para vocês. Foi o melhor culto que eu já assisti na minha vida. Foi o melhor culto que eu já assisti na minha vida. Porque para mim um culto, quanto mais me amassar, mais eu gosto. Quanto mais doer em mim, mais eu gosto. Porque eu já entendi que para o tamanho do chamado que Deus tem feito na minha vida, se eu todo dia não for amassada, se todo dia eu não for passada no ralo grosso, pode ser que eu me distraia e saia da presença de Deus, ou me perca na própria vaidade. E como eu gosto de ser amassada. E como esse culto falou comigo. Como a renúncia é importante nas nossas vidas. Renunciar para o outro viver. Morrer para o outro viver. Ter misericórdia para o outro, receber misericórdia. Se levantar com fé, se levantar com ousadia. Quem você tem sido dentro da tua casa? Mulher, quem você tem sido dentro da tua casa? Você tem sido a mulher rixosa, que faz do ambiente da tua casa um ambiente ruim. Deixa eu te falar, se arrepende, sai desse lugar e seja a mulher que transforma um ambiente em um ambiente de paz e de alegria e de amor. Lute para que as pessoas que estão dentro da tua casa amem estar na tua casa. Outro dia, eu estava conversando com uma moça, e ela não está casada ainda, e nós estávamos falando sobre namoro, e tem algo que é muito forte para mim, sabe? O casamento, ele não é o conserto de um mau namoro. O casamento, ele é fruto de um bom namoro. E Jesus é o nosso noivo. E o chamado que Jesus tem para nós é um casamento. E para esse casamento acontecer, eu tenho que me dedicar completamente a Jesus e fazer do nosso tempo de noivado o melhor tempo da minha vida, para eu receber Ele como meu noivo. Deixa eu te falar, mulher. Tem horas que vai doer mesmo. Tem horas que vai sangrar a alma. Tem horas que você vai ter vontade de jogar a toalha. Vai ter horas que você vai ter vontade de deixar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Mulheres de Deus não são aquelas que desistem. Mulheres de Deus são aquelas que persistem. Mulheres de Deus não são aquelas que se conformam em ser hoje quem elas eram ontem. O Rodrigo falou algo no culto de domingo, que não é a igreja que pesa a tua vida.
Não é a santidade de Deus que pesa o teu coração. Não é as coisas do reino que te incomodam e que te angustiam. O que faz isso é o peso da velha criatura querendo comandar a nova. Porque quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, está na palavra de Deus. E quando eu sou uma nova criatura, eu vivo o céu aqui na terra, eu vivo as coisas do reino. E as coisas do reino, a palavra de Deus me fala que é paz, alegria e justiça. Então, se eu não estou imersa em um lugar de paz, de alegria e justiça, a culpa não é da minha irmã. A culpa não é do meu cônjuge. A culpa não é do meu filho, nem do meu pai, nem da minha mãe. A culpa não é do meu pastor e a culpa não é do meu líder. A culpa é minha, porque eu não estou sendo uma nova criatura. Eu estou tentando viver uma nova vida, mas com um vinho velho que cabia no odre velho. E não estou sendo um vinho novo que cabe em um odre novo. Para de responsabilizar pessoas. Para de julgar pessoas. Para de colocar pessoas num paredão para atirar nelas. Atire no inimigo da tua alma. Corra para Jesus. Se entregue a Jesus. Para você se levantar como soldado, você tem que aprender a quebrar o teu coração na presença dele. Eu perguntei para o Senhor, quando eu estava chegando aqui na igreja, eu falei, Deus, ia ser tão legal se hoje eu pregasse sobre Marcos, sobre a mulher do vaso de alabastro, ia ficar tão bonito, porque o nome que o Senhor entregou para a gente, desses cultos de mulheres, é quebra o meu vaso. Mas o Senhor está me entregando uma palavra de guerra, de soldado. E como é que eu vou conectar isso com o quebrar do vaso? E o Senhor falou para mim, porque uma mulher que é soldada e que é forte, muito forte, é aquela que se prostra aos meus pés, reconhece quão pecadora é, olha para Jesus, perfuma Jesus, entrega o que tem melhor da vida dela para Jesus, se prostra aos pés de Jesus e entrega aquilo que muitas vezes ela levou uma vida inteira para conquistar, para que o Senhor venha usufruir de tudo que ela tem. Uma mulher só consegue ser soldado se primeiramente ela se colocar em um lugar de filha. Uma mulher só consegue ter autoridade espiritual se ela primeiramente se colocar debaixo da autoridade espiritual do Senhor. Uma mulher só consegue ser soldado se ela se prostrar aos pés da cruz, amar a Jesus e colocar ele no centro da vida dela. Qual é o vaso que você tem que quebrar? Qual é o vaso que você está segurando e não está querendo quebrar para Jesus? Qual é o perfume que você levou tanto tempo para comprar e que você não está querendo entregar para Jesus porque você quer usar esse perfume para perfumar a si própria? Qual é a dificuldade que você está tendo para se prostrar aos pés do Senhor e convidar Ele para ser o dono da tua vida? Lá em Marcos, quando fala dessa mulher que quebrou o vaso de alabastro, essa mulher é Maria, irmã de Lázaro. E Maria é aquela que, quando Jesus esteve na casa dela, antes de Lázaro morrer, é aquela que se prostrou aos pés dele, para ouvir ele falar. Porque aquilo que Jesus estava falando era importante para o coração dela. Maria foi aquela que, quando Lázaro morreu,
ela falou para Jesus: Jesus, eu sei quem tu és, e eu sei que tu pode todas as coisas. As circunstâncias ali mostravam para Maria um irmão que estava morto, mas Maria o tempo todo estava com os olhos fitos em Jesus, porque Maria sabia que de uma forma ou de outra, Jesus traz a vida, ainda que a morte seja estabelecida. Maria foi quem pegou o vaso de alabastro, depois do seu irmão já ter sido ressuscitado, e quebrou o vaso, para perfumar Jesus, para honrar Jesus, para entregar para Jesus o melhor que ela poderia entregar. Qual é o perfume que você tem guardado e não tem entregue a Jesus? Qual é o vaso que você tem escondido para não se prostrar aos pés de Jesus? O convite que eu quero fazer para mim e para você, nessa noite de quarta-feira, dia 11 de outubro, é que a gente verdadeiramente venha quebrar o nosso vaso e entregar para Jesus aquilo que é mais valioso para a gente. O que é mais valioso para você hoje? É o teu casamento? O que é mais valioso para você hoje? São teus filhos? A tua profissão? A tua conta bancária? Os seus títulos? Tudo que você aprendeu até aqui, antes de conhecer Jesus, isso é um vaso de alabastro na tua vida e que você não quer quebrar para perfumar Jesus? Qual é o vaso que você precisa quebrar hoje para perfumar Jesus e fazer com que esse perfume inunde toda a atmosfera da tua vida, fazendo com que as pessoas que estão ao teu redor possam perceber e sentir esse perfume? Eu quero convidar todas vocês ou a ficar de pé, ou a ajoelhar. A gente vai escutar mais um louvor. E nós vamos falar com Deus. Fique com Deus, fale com Deus, fale com Deus. Deus, eu quero quebrar meu vaso. Eu quero ser transformada por Ti. Eu não quero mais ser quem eu era ontem. Eu não quero mais ser a pessoa que eu fui ontem. Senhor, eu não quero mais falar de pessoas. Eu quero falar para pessoas. Senhor, eu não quero mais negociar a minha fé em Ti. Senhor, eu não quero mais reter nada para mim. Porque eu quero me prostrar aos Seus pés e quebrar o meu vaso. Lu, você coloca, por favor? Se você quiser levantar, se você quiser ajoelhar. Mas quebra o seu vaso. Quebra o seu vaso na presença do Senhor. Não aceite sair daqui hoje da maneira que você entrou. Mas saia daqui transformada pelo Deus, que é o Cristo. O Deus que é a tua rocha. O Deus que te prepara para a batalha. O Deus que fortalece as tuas mãos. O Deus que faz milagres, não apenas na vida dos outros, mas na tua vida. O Deus que te dá experiências. Queremos derramar o nosso amor a Ti. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, para quebrar nosso vaso na Tua presença, Senhor. Porque nós queremos reconhecer que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai. Nós queremos reconhecer, Senhor, que a nossa vida está na Tua presença, Deus. E que a Tua graça nos basta, Senhor.
E que o teu amor nos aperfeiçoa, Pai, quando nós estamos fracas. E é a partir daí, Senhor, que o Senhor vai construindo a nossa vida. E o Senhor vai nos fazendo mulheres fortes. Senhor, nós queremos rejeitar e renegar, Senhor, toda condenação sobre a nossa vida. Toda legalidade, Senhor, que nós mesmas demos, de acordo com a história que nós vivemos, até o Senhor entrar nas nossas vidas. Pai, eu cancelo toda obra maligna sobre a vida de cada mulher que está aqui, toda maldição hereditária, Senhor. Pai, toda característica, Pai, que vem passando de geração em geração nas famílias, Senhor, que não te conheciam, que não te serviam, mas eu quero declarar, Senhor, que sobre a nossa vida está o princípio, Senhor, que nós que estamos em Ti, Senhor, somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram e que tudo tem se feito novo. E eu quero declarar que nós somos novas, Senhor. Nós somos novas mulheres. Nós somos novas esposas, nós somos novas mães, nós somos novas filhas, nós somos novas amigas, nós somos novas irmãs, Senhor. Porque nós temos o Senhor no nosso coração. Senhor, nós queremos colocar o Senhor no lugar que é teu de direito, no trono que pertence a ti, Senhor. E não te colocar, Senhor, em um lugar de igualdade com homens. Porque as nossas expectativas não estão nos homens, mas a nossa expectativa está completamente em ti, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor a cada quarta-feira venha derramar uma nova porção. Senhor, eu sei que hoje é só o começo. Senhor, eu sei que hoje é só o começo de um banquete que o Senhor está preparando, Senhor, para nos equipar, para nos fortalecer. Pai, porque nós não queremos viver das experiências que são contadas para a gente, mas nós queremos viver as nossas próprias experiências contigo. E nós entregamos, Senhor, o nosso coração a Ti. Nos arrependemos dos nossos pecados, pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. E nos colocamos em um lugar, Senhor, para receber de Ti uma nova unção, uma nova porção espiritual. Para que a partir de agora, Senhor, os nossos joelhos se dobrem. Porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Que nós possamos saber, Senhor, que Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que nós não venhamos nos distrair, Senhor, com o que as pessoas falam que vocês são, ou que as pessoas dizem sobre quem você é. Mas que nós possamos ter a certeza de que o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. O Deus que mudou a nossa história e continua mudando. O Deus, Pai, da nossa descendência. E por onde quer que a nossa descendência vá, todos falarão e verão que ali vai uma descendência, uma família bendita do Senhor. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Obrigada porque o Senhor esteve em nosso meio. Que essa palavra possa reverberar em nós, nos transformar, nos lapidar e fazer vaso novo na Tua presença. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Não importa o que vão dizer, que custe o preço que custar, não importa. Eu quebraria o vaso outra vez, e 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 outra vez.